Glória a Deus, aleluias, irmãos e irmãs. Irmãos, eu vou continuar aqui a palavra que Deus colocou aqui no meu coração, aqui na passagem de Marcos. Marcos capítulo 3. Eu fiz um vídeo ao vivo agora há pouco, que a internet oscilou muito e o vídeo ao vivo não ficou muito bom. Então eu vou agora gravar este aqui, passando para os irmãos, para as irmãs, a palavra aqui de Marcos capítulo 3. Onde diz, que Jesus saiu ali no meio da multidão pregando a palavra. E ali tinha pessoas que não acreditavam, na palavra de Deus, não acreditavam ali no que Jesus estava dizendo. Então esses eram chamados de fariseus, os que não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, pregando ali a palavra, pregando, curando, fazendo muita libertação ali no meio daquele povo. E tinha alguns ali que não acreditavam, que ele era realmente o Filho de Deus. Muitos ali achavam ali, chamavam ele de louco por ele estar ali pregando a palavra, por ele estar ali orando, libertando, Então eu vou aqui continuar aqui, irmãos. Marcos capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. Aleluia. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vai para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, e procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas faziam, vinha ter com ele. Ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Glória a Deus, aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Glória a Deus. Os fariseus, irmãos, que diz aqui na palavra, eram os homens que não acreditavam, eram as pessoas que não acreditavam em Deus, em Jesus, que não acreditavam que ali era Jesus, o Filho de Deus, pregando a palavra, pregando, fazendo libertação, salvando muita gente. Esses eram chamados de fariseus. E aqui, irmãos, no versículo 11, diz: e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos, irmãos, via que ali realmente era Jesus, o Filho de Deus. Os espíritos que agiam lá naquelas pessoas que eram chamadas de fariseu, que não acreditavam que ele era Jesus, o Filho de Deus. Mas os próprios espíritos que estavam naquelas pessoas
os espíritos imundos acreditavam. Sabia que ele era Jesus, sabiam que ele era o Filho de Deus. Então os ameaçava muito para que não o manifestassem. Mas Jesus continuava orando, continuava libertando. Então, continuando aqui, irmãos. E subiu ao monte e chamou para si os que quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Aleluia, santo é o seu nome, Senhor. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu. Aleluia, santo é o seu nome, Senhor. Vamos continuar aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, irmãos e irmãs, os fariseus, aqueles ali que não acreditavam na palavra de Deus, que não acreditavam que aquele homem que estava ali pregando, salvando, libertando, curando os enfermos, eles não acreditavam que era Jesus, que era o Filho de Deus. Então aqui, no verso 23, eles mesmos dizem: como pode Satanás expulsar Satanás? Eles não tinham sabedoria da palavra, irmãos, irmãs. Eles não buscavam, então eles não entendiam. Eles viam tanta coisa ruim que eles só acreditavam que ali existia Satanás. Né? De tanto que quando aconteceu ali aquelas curas, aquelas libertações que Jesus fez, eles disseram aqui, ó, como pode Satanás expulsar Satanás? Aleluia, santo é o seu nome. Era falta de entendimento da palavra deles, irmãos. Era falta deles buscar a Deus, né? Saber realmente que Deus existe, que eles não acreditam. Era falta deles acreditar na palavra de Deus. Então vamos continuar aqui, irmãos. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Nunca blasfeme contra a palavra de Deus, irmãos. Aqui diz, ó, nunca blasfeme contra a palavra de Deus. Aqui diz, no verso 29, quem, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão,
mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Blasfemo contra qualquer coisa, menos com o Espírito Santo de Deus. E aí não tem perdão, irmão. Não tem. Vamos continuar aqui. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, os que não acreditam em Deus, os que não acreditam na palavra, os que não conhecem a palavra de Deus, os que não procuram entender, os que não procuram aprender o que é a palavra de Deus, o que realmente é Deus, vão te julgar. Vão te chamar de louco, vão falar que você está louco, vão te chamar de louca, vão falar que você está louca. Mas o que eu tenho para te dizer, irmãos e irmãs, não ligue, não ligue. Continue firme, continue buscando, pregando a palavra, orando, jejuando. Não pare, continue. Esses que não conhecem, que não entendem, um dia eles vão conhecer, um dia eles vão entender. Porque a palavra de Deus diz, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. E isso aí é fato. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então não se preocupe. Deixem de chamar de doido, deixem de chamar de louco. Do que eles quiserem chamar. Não se preocupe. Só fique firme. Que aqui mesmo diz, ó, até a própria família de Jesus. Ó, as pessoas, os fariseus, foram chamar a família de Jesus, que era sua mãe e seus irmãos. E aqui diz: e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Então ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são vocês que estão aqui ao meu redor, junto comigo, orando, ouvindo o que está saindo da minha boca, o que Deus mandou eu falar. Vocês são os meus irmãos. Vocês que me seguem que são os meus irmãos. Isso que Jesus explicou aqui, irmã. Então, muitas das vezes, irmãos e irmãs, muitos que vão surgir na sua vida, vai ser mais irmão seu do que os seus próprios irmãos. Muitos que vão surgir na sua vida, que não é do seu sangue, vão ser mais irmãos seus do que os próprios do seu sangue. Continue orando e buscando, irmão, não desista, fique firme na palavra. Deus seja louvado, fiquem todos em paz.